Olá, classe. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem para mais uma aula. A gente vai continuar falando hoje sobre ferramentas de qualidade, né? Na última aula nós falamos um pouco sobre o diagrama de Ishikawa, mas antes da gente entrar na nossa matéria de hoje, antes de entrarmos no assunto de hoje, queria dar uma notícia para vocês que eu acho importante. Galera, semana que vem, dia 11 de junho, tá? Vai rolar live, beleza? Vamos fazer mais uma live aí na semana que vem. Mas dessa vez é pra bombar. Dessa vez eu quero ver todo mundo na live, beleza? Então nossa live vai rolar semana que vem, tá? O horário eu vou passar pra vocês na sequência, mas vai ser algo entre 18h30 e 19 horas ali, vai iniciar no mesmo esquema da última live que nós fizemos, que foi muito legal. Nós falamos lá sobre vários assuntos. E qual vai ser o assunto da próxima live? Nós vamos falar sobre as ferramentas de qualidade, vamos aplicá-las na prática, então é muito importante que vocês participem, vocês vão poder tirar todas as suas dúvidas, tá? E como sempre, nós vamos falar sobre o que der na nossa ideia, sobre o que a gente quiser falar. Então, teremos outros novos assuntos na nossa próxima live, beleza? Então, eu esperarei todos vocês na semana que vem, na quinta-feira, tá? A partir das 18h30. Vamos já deixar isso certo? Pode ser? Vamos ficar certo já. Então, ó, dia 11, anota na sua agenda, que eu vou anotar na minha aqui, ó. Dia 11, 18h30, a nossa live, beleza? Não percam essa agenda, porque é muito importante. Ok. Se você tiver, inclusive, alguma sugestão, algo que você quiser que seja abordado, coloca aqui embaixo um comentário que eu vou levar em consideração e, sendo possível, nós vamos falar sim, ok? Se você participou da última live, comenta aqui embaixo também o que você achou sobre a última live, para quem não participou poder saber como foi, como rolou, né? E já ter uma ideia de como vai ser a próxima aí. Mas eu tô preparando algumas coisas bem legais pra gente poder trabalhar na nossa próxima live, ok? Bom, então, dando continuidade aqui, galera. Na última aula, nós já viemos falando aí de, de qualidade, né? Tivemos uma primeira aula falando sobre o conceito de qualidade. Na última aula, vocês conheceram uma ferramenta, que é essa que está aqui na tela, aqui embaixo, né? Que é diagrama de Ishikawa. Então, é uma ferramenta aí que é conhecida como espinha de peixe, né? E ela é uma ferramenta visual que tem o objetivo de auxiliar no entendimento, né, sobre as causas reais de um problema, certo? A gente falou que ela pode ser utilizada em qualquer lugar, mas que o grande destaque dessa ferramenta está na mudança do modelo mental, na forma como as pessoas pensam, né? Eu estava conversando, inclusive, essa semana com um especialista em tendências, né, da área de TI, não é generalista, né? Então, especialista em tendências na área de TI. Hoje, ele é um grande desenvolvedor de lideranças na área de TI, né? Um baita de um líder aí, de um chefe executivo na área de gestão de pessoas e presta consultorias para vários grupos, né? Inclusive grupos educacionais gigantescos, assim. Que eu não vou ficar falando aqui para não fazer propaganda. E aí a gente tava conversando e ele tava falando. Eu perguntei para ele, né? Falei, Murilo, me fala uma coisa. O que você entende que é necessário para o profissional de TI nos próximos anos, né? Partindo do contexto que nós estamos. E, e o que ele me falou, Rafa, para os próximos anos, não, para agora, o profissional de TI de sucesso, ele tem que mudar urgentemente o seu mapa mental. E aí eu fiquei pensando naquilo que ele falou, né? E cheguei à conclusão de que não é só o profissional de TI, profissional em geral, o ser humano, né? Esse período de isolamento, o ser humano precisa mudar o seu mapa mental.
A gente tem que sair primeiro do momento de competição e passar para o momento de colaboração. E a gente tem que ter uma cabeça orientada para resultado e resultado rápido, agilidade, tá? Então a gente tem que mensurar muito rapidamente os resultados daquilo que a gente desenvolve. E isso requer sim uma mudança de modelo mental, né? Porque não é o resultado pelo resultado, tem a qualidade do resultado. Então não adianta você pegar as coisas e sair correndo para resolver. Não adianta você pegar o problema e sair correndo para resolver sem antes entender. Mas você tem que entender rápido o problema. E a ferramenta de Ishikawa, ela ajuda nesse processo de rápido entendimento. Então, você consegue entender rápido o problema porque ela é visual. E depois que você entende, você começa a traçar as suas estratégias e os seus planos para resolver esse problema. Então, me chamou bastante a atenção essa questão. Nós demos um exemplo também na última aula, depois falamos em como mostrar aí, em como estruturar a ferramenta. E aí no final a gente parou justamente na matriz de priorização, né? Que eu comentei com vocês que seria o assunto da próxima aula, que é sobre o que vamos falar hoje. Porém, antes de entrarmos na matriz de priorização, eu queria lembrar vocês do exemplo que nós aplicamos na semana passada. Nós tivemos como exemplo uma empresa que tinha problemas com o atendimento. Se vocês se lembram, não tinham todos esses tópicos aqui, eu acabei de preencher, né? Quais são as causas dos problemas. Se você não está entendendo o que é esse gráfico, se você não está entendendo do que eu estou falando, você tem que parar esse vídeo agora, tá? Para o vídeo agora, põe no pause, volta no vídeo anterior e assista a aula anterior, que aí você vai entender esse gráfico que está na tela, tá? Que esse gráfico é a ferramenta da aula passada. Eu não vou me delongar aqui explicando o gráfico, porque o que interessa para nós aqui, para o entendimento e a utilização da próxima ferramenta, que é a matriz de priorização, é as causas do problema, tá? Então, nós estruturamos aqui e descobrimos que as causas do nosso problema eram os PCs que travam, as linhas telefônicas com problemas, o formulário de entrevista no atendimento que era muito longo, um funcionário despreparado, o funcionário não tinha treinamento adequado. Nós tínhamos também o caso de funcionários estressados, os funcionários ficavam estressados porque era muita tensão na hora de fazer o atendimento com o cliente e nós descobrimos que tinha um ambiente escuro e desconfortável no nosso exemplo. Então guardem essas informações porque nós vamos utilizá-las na matriz de priorização, ok? Vamos lá então, galera. Na matriz de priorização hoje, a gente vai tratar desses 3 tópicos. A gente vai entender o que é a matriz, como funciona e como usar. Tem que ser rápido, tem que ser prático. A gente não pode ficar perdendo tempo com o conceito, tá? Depois, se você quiser saber aonde surgiu a matriz de priorização, quem foi o inventor, lá, 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 e tchururu, você dá um Google e você vai aprender rapidamente tudo isso que eu tô falando aqui e mais algumas outras questões filosóficas e conceituais sobre a ferramenta. O meu foco aqui é te explicar o que é a ferramenta, como ela funciona e como que você vai usar. Isso é importante para a matriz de priorização, porque senão a nossa aula vai durar uma eternidade e a gente não vai chegar em resultado algum, tá? Então, primeiro passo, galera. O que é a matriz de priorização? A matriz de priorização de processo ela é uma ferramenta fácil, de utilização simples e de entendimento simples que vai te ajudar no processo de priorização dos seus problemas e de situações da empresa. Aí aqui eu deixo uma dica importante. Você pode aplicar a matriz de priorização na sua vida. Quem nunca se viu diante de problemas diferentes, diante de uma decisão onde a gente não sabe para onde ir? Você olha e fala assim, meu, e agora? Eu chupo o cano ou assovio? Né? A gente fica, às vezes, nesse paradoxo maluco que você fala assim, eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que eu faço agora, eu não sei como decidir, eu não sei qual o problema que eu ataco primeiro, sabe? As minhas notas na escola estão péssimas e a minha namorada me abandonou, sabe? E aí, e agora? Tipo, eu vou atrás da minha namorada, eu vou atrás das minhas notas da escola, eu vou procurar um emprego, porque eu também tô desempregado, eu não sei. Então, essa matriz te ajuda a entender o que você deve tratar primeiro. Te ajuda a entender qual problema precisa de maior atenção agora. E isso de maneira muito simples, de maneira muito rápida, ok? Bom, aqui, pessoal,
eu tenho para vocês a matriz, tá? Essa matriz ela é muito conhecida também como matriz Gucci, porque é uma matriz que vai avaliar 3 pontos importantes do seu problema: gravidade, urgência e tendência, tá? Então, o que é a gravidade? A gravidade, ela vai evidenciar para você qual é o grau de importância desse problema. Então, às vezes, você tem um problema na sua casa que é assim: eu tenho um problema de um cano que tá vazando e eu tenho um problema de uma lâmpada que queimou. Aí você para e pensa: desses dois problemas, qual que é mais importante agora para mim? Depende. Então, por isso só você consegue dizer qual é mais importante. Algumas pessoas dirão: não, o cano vazando é mais importante porque a água que está ali vazando vai gerar um custo e vai gerar um desperdício de água. Então eu preciso cuidar disso urgente, né? Porque esse é um problema grave, vai mexer no meu bolso. Ou outras pessoas dirão: não, mas não, calma, minha lâmpada está queimada e se eu não trocar a lâmpada, eu não consigo fazer a manutenção do cano. Então a lâmpada é mais grave, a lâmpada eu preciso tratar agora. Então, você está entendendo? Tudo depende da, do contexto e só você consegue avaliar isso, tá? Mas a gravidade vai tratar disso, de qual é o contexto e quão importante é aquele problema. A urgência trata de tempo, time. Eu, no mesmo problema, tá? Cano vazando, lâmpada queimada. Eu posso analisar e falar assim: não, mas espera, eu eu posso deixar para trocar essa lâmpada mais tarde, porque agora são 8 horas da manhã, o dia tá claro e tá entrando luz natural pelo cômodo onde está o cano furado. Então eu consigo trocar o cano com a luz natural agora. Então a lâmpada pode esperar. Ela pode até ter uma gravidade, mas ela pode esperar, ok? Mas o cano não. O cano não pode esperar, então eu tenho que trocar o cano agora. Entendendo? Então, a urgência, ela vai tratar do tempo. O que, que pode esperar e o que, que não pode esperar. O que, que precisa ser resolvido agora. E aí tem uma escala que eu já vou explicar daqui a pouco. A tendência, ela vai tratar do o que pode acontecer se eu não fizer nada, né? Se eu não fizer nada, o que, que pode acontecer? Então, de novo, cano furado, vazando, lâmpada queimada. O que, que vai acontecer se eu não trocar a lâmpada? Eu vou ficar no escuro daqui a algumas horas. Então, daqui a algumas horas eu vou ficar no escuro, certo? Então, isso vai piorar dentro de um curto prazo, ok? Vou ficar no escuro. Agora, o cano vazando. A minha casa vai alagar dentro de 1 hora. A minha casa vai ser do controle, assim, porque tá vazando muita água. Então vai piorar rapidamente. Vai piorar agora. Estão entendendo? Porque é algo extremamente grave. Então preciso mudar isso já. Então é mais ou menos assim que funciona a matriz de priorização. Você vai classificar o seu problema, os seus problemas, né? Que você vai fazer a lista de problemas e vai classificar os problemas pela gravidade, pela urgência e pela tendência. Por isso que é chamado de matriz Gucci também, ok? Depois disso, você vai analisar a criticidade do problema. E como é que a gente analisa a criticidade do problema? Você vai multiplicar as colunas Gucci. Então você vai multiplicar gravidade pela urgência e pela tendência, tá? Só que antes de fazer isso,
eu tava esquecendo aqui. Você tem que dar notas. Então, vamos lá. Todos os parâmetros GUT, né, de gravidade, urgência e tendência, você tem que analisar e você vai dar uma nota de 1 a 5 para ele. Então, por exemplo, eu vou pegar lá o meu cano que está vazando e vou analisar a gravidade. Tá vazando quanto de água? Meu, tá vazando muita água. Então, é um problema extremamente grave. Eu coloco nota 5 para ele. Qual que é a urgência? Tá vazando muita água. Eu preciso trocar esse cano agora. Tem que resolver já. Então, nota 5 de novo. Poderia acontecer de eu falar assim, não, eu não preciso resolver já. Porque a casa começou a pegar fogo. Então, eu tenho que apagar o incêndio da casa agora, antes do cano. Então, eu colocaria ela nota 4, é urgente. Pode acontecer, sim. Da gravidade ser nota 5, a urgência ser nota 3, nota 1 e a tendência ser nota 2. Isso pode acontecer, tá, pessoal? Então, retomando lá no cano. Não, no nosso caso aqui, a casa não tá pegando fogo e o cano precisa ser resolvido já. Então, nota 5 pro cano, ok? Na tendência, o que vai acontecer se eu não fizer nada? Ele vai piorar em 1 hora, minha casa vai encher de água, vai alagar. Nota 5 de novo. Então, quando eu for analisar o grau crítico, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar a gravidade pela urgência pela tendência. Então, a gravidade do meu cano é nota 5, vezes a urgência. A urgência do meu cano também é nota 5. 5 vezes 5, 25. Vezes a tendência. A tendência do meu cano também é nota 5. 25 vezes 5, 125. E aí eu vou colocar lá na linha do grau crítico do meu problema, vazamento de cano, 125. Depois eu vou fazer o mesmo processo com a lâmpada queimada. Então, lâmpada queimada é grave? Ah, é grave. Beleza, nota 3. O que vai acontecer? Aliás, é urgente, né? Eu já ia falar da tendência, mas não, primeiro urgência. Ela é urgente? Ah, eu acho que é urgente, porque se eu não cuidar dela, quando for à noite eu vou ficar no escuro. Então, ó, é urgente. Nota 4. O que vai acontecer, agora sim falando da tendência, né? O que vai acontecer se eu não fizer nada? Eu vou ficar no escuro à noite. Ela vai piorar no curto prazo. Então, nota 4 para tendência, ok? Então, eu volto de novo para analisar o grau crítico. E aí, analisando a criticidade, a nossa lâmpada ela é grave, nota 3, vezes a urgência. É urgente, nota 4, 3 vezes 4, 12, vezes a tendência. Ela vai piorar em curto prazo. 12 vezes 4, 48. E aí, eu anoto lá, 48. Depois disso, o que eu faço? Eu vou sequenciar as atividades pelo ranking, tá? Do maior para o menor. Então, qual que é a maior criticidade que eu tenho? Qual que é o problema mais crítico que eu tenho entre o cano e a lâmpada? O cano, que somou 125 pontos. Então, coloco o número 1 do lado do cano na sequência de atividade. Lá na coluna de sequência de atividade, vou na linha do cano, 1. E a lâmpada, 2, porque o cano somou 125 e a lâmpada somou 48. Coloco 2 lá para a lâmpada. E aí eu já sei, está definida a prioridade. Primeiro eu vou cuidar do cano, depois eu vou cuidar da lâmpada. Ok? Espero que tenha ficado claro para vocês, porque se não ficou, vai ficar agora. Vamos, mão na massa. Vamos lá descobrir como é que a gente utiliza a ferramenta. Então, vamos fazer o passo a passo aqui, para ficar mais claro, de maneira ilustrada. Bom, de novo, né? A gente não faz nada sozinho. A gente tem que trabalhar em equipe, por isso que eu vivo batendo na tecla. Vamos mudar o nosso mapa mental de competição para um mapa mental de colaboração. Tá? As equipes inovadoras são colaborativas, ok? As equipes de sucesso são colaborativas. Elas até são competitivas com outras equipes, mas não entre si. Tá? As pessoas da equipe não são competitivas entre si, elas são colaborativas. E com essa ferramenta não é diferente. Então, o primeiro passo é fazer o brainstorming, que vocês têm muito ouvido falar ultimamente, né? Que é a tempestade de ideias, sentar todo mundo numa mesa e o líder orienta a equipe a trazer os problemas. Se você já tiver feito lá o seu gráfico de Ishikawa, pode te ajudar, pode ficar mais fácil, porque você já tem os problemas elencados lá.
Você já tem os problemas, você já tem causas, tudo elencado, então fica mais fácil. Aí você já pode ir para a próxima etapa. A única coisa que você vai ter que descobrir é quais são os problemas que você vai colocar nessa matriz agora, de priorização. Coloca os problemas da matriz e vai para a próxima etapa. E qual é a próxima etapa? A próxima etapa é a construção da tabela. Então, primeira coluna, problema, você vem e coloca lá todos os problemas. Lembra do problema da aula passada, do atendimento atrasado? Nós agora vamos analisar as causas desse problema para poder definir qual causa a gente ataca primeiro, ok? Lembra que quando eu expliquei para vocês a árvore dos problemas, a gente analisou o problema, aí as raízes desse problema, né, as causas e as consequências dele. Então, faltou ali uma ferramenta para priorizar. Agora a gente tem essa ferramenta, que é a matriz de priorização. Então vamos lá. Eu elenquei aqui algumas das causas do nosso problema, tá? Eu não coloquei todas as causas, porque senão o nosso exercício ia ficar aqui muito longo, ok? Então, ó, problema. PC travando, as linhas telefônicas, formulário de entrevista e o funcionário despreparado. Coloquei somente esses quatro, beleza? Então, você coloca ali na coluna problema a sua lista. A sua lista pode ser de problemas distintos ou pode ser de causas de um problema. Tá claro isso? Quando você for analisar isso, você pode colocar problemas distintos ou causas de um problema. Você não pode misturar. Eu posso fazer uma matriz para os problemas e uma matriz para as causas de um problema. Mas eu não posso colocar misturado na mesma matriz, tá? Ok. Uma vez dito isso, qual é a próxima etapa? Passo 2. A gente vai classificar os problemas para cada uma das variáveis. As variáveis GUT, ok? Então a gente começa lá pela gravidade, tá? Então, vamos lá. Pega lá. Meu PC travando. Qual é a gravidade disso? É grave. É grave, meu PC está travando e isso atrapalha no atendimento, atrapalha muito. Então, é grave, tá? Qual que é a urgência disso? Ele é urgente, mas ele é pouco urgente. Porque o PC trava, porém, o funcionário consegue trabalhar. Não impede ele de trabalhar. Porém, vamos analisar a tendência. Aí, ele é pouco urgente, então coloco nota 2. Qual que é a tendência dele? Ele vai piorar em curto prazo. Ele vai piorar no curto prazo. Daqui a um mês esse computador vai dar trabalho. Então, coloca nota. Nota 4 para ele. Vamos pro próximo problema, ou no nosso caso aqui, para a próxima causa, tá? Linha telefônica. Qual que é a gravidade da minha linha telefônica? A minha linha telefônica ela dá problema, mas a gente lida às vezes. Eu tenho um índice baixo de ligações que caem, que fica chiando, que falha, mas é um problema, ele tá lá. Mas não é tão grave assim. Entre o PC travando e a linha telefônica, eu acho que o caso da linha telefônica é menos grave que o caso do PC. Opa! Então se ele é menos grave, eu coloco a nota inferior, nota 2. Ok? Mas qual é a urgência disso? Olha, eu tenho uma urgência muito parecida com a do computador lá. Eu consigo trabalhar, tá? Ok? E no curto prazo, ela, ela vai piorar em curto prazo, ela vai piorar em médio prazo ou ela vai piorar agora? Não, eu acho que a entrega do computador ela demora mais para piorar. Até porque pode ser que a companhia telefônica faça uma atualização do sistema, da linha, e isso já melhore. Não acredito que vá piorar tanto agora. Então, vou lá, coloco uma nota 3, né? Porque ela vai piorar, mas vai piorar no médio prazo. Ela não vai me dar problemas agora, tão graves assim, né? Próximo caso. Formulário de entrevista. O formulário de entrevista é grave? Ele em si não é grave. Porque eu até acho que a gravidade maior não está no formulário. Está no funcionário que é despreparado. Se o funcionário soubesse, conhecesse o formulário, ok, ele não teria tanta dificuldade assim para fazer a entrevista. Ele faria até mais rapidamente.
né? Ele poderia envolver o cliente numa conversa onde o cliente fosse soltando as coisas de uma maneira mais tranquila. Então o problema não é propriamente o formulário da entrevista. O formulário dos problemas é o menos grave. Opa, é o menos grave. Então eu vou lá e coloco nota 1. Ok? Bom, qual que é a urgência de se mexer nesse formulário? Olha, ele é o menos grave, mas ele traz bastante problema. Então seria legal se a gente pudesse mexer nele o mais rápido possível. Ou então treinar o funcionário o mais rápido possível sobre esse formulário para que o funcionário conseguisse trabalhar melhor. Então, ok, vamos lá, nota 3, porque ele me parece ser um pouco mais urgente e está mais ao nosso alcance. Eu treinar o funcionário com o formulário me custa mais barato do que trocar os PCs e me traz resultado mais rápido, talvez. Então, tá ali, eu já posso trabalhar. Qual que é a tendência desse formulário? Ah, eu acho que no médio prazo ele vai me trazer problemas. Vai me trazer mais problemas, né? Ele vai piorar no médio prazo. Porque que tá posto, tá posto. Nosso cliente, de maneira consciente ou não, ele já sabe que o problema tá lá e que o problema existe. Então, eu acho que no médio prazo aí ele vai piorar. Coloco lá, nota 3. Vamos para a próxima causa. Funcionário despreparado. Aqui o bicho pegou. Por quê? Se eu tivesse computador funcionando, linha telefônica funcionando, formulário de entrevista adequado, ainda assim o meu problema com atendimento no cliente aconteceria. Porque eu tenho um problema aqui que é o meu funcionário é despreparado, meu funcionário não é treinado. Então, eu preciso dar um jeito nisso muito rápido. Isso é muito grave. Muito grave. Então eu vou lá e coloco nota 4 na gravidade, porque é muito grave. Na urgência, eu preciso resolver já. Preciso resolver com urgência isso, sabe? Porque um funcionário despreparado, ele coloca em risco a imagem da empresa. A qualquer momento o funcionário pode falar algo para o nosso cliente e isso pode desencadear um processo para a nossa empresa. Isso pode manchar a imagem da nossa empresa. É muito comum a gente ver um funcionário fazendo algo que não condiz com aquilo que a empresa acredita. E aí, ele gera um problema grave para a empresa, né? Se vocês analisarem ao redor o que tem acontecido nos últimos dias, vocês vão perceber onde é que aparece o despreparo de um funcionário, o despreparo de um colaborador, né? Não vou entrar em detalhes, mas se vocês olharem ao redor de vocês, vocês vão perceber de maneira muito simples, assim. Tipo, onde acontece isso, sabe? Leva isso para outras esferas. E em tendências, meu, se o funcionário está despreparado, se ocorre um risco de ter um problema grave, esse problema ele vai piorar rapidamente. Ele vai piorar porque o funcionário está despreparado, o despreparo dele, associado com os outros problemas, gera estresse. E quanto maior for o estresse do meu funcionário, menos ele vai pensar. Quanto menos meu funcionário pensar, maior é a tendência a ele fazer uma besteira. Ou seja, isso vai piorar rapidamente. Então, nota 5 para o funcionário despreparado. Bom, nossa matriz GUT está aqui pronta, preenchida. Agora a gente tem que ir para a próxima etapa. Próxima etapa é classificar a criticidade, o grau de criticidade. Então, como eu falei anteriormente, é só multiplicar, né? Então vamos lá, PC travando, 3 vezes 2, 6, 6 vezes 4, 24, ok? Ou se vocês preferirem, 4 vezes 2, 8, 3 vezes 8, 24, né? Ou 3 vezes 4, 12, 12 vezes 2, 24. Multiplicação tem disso, você vai multiplicando como você quiser e vai dar no mesmo caminho, tá? As linhas telefônicas, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Eu coloco o resultado lá no grau crítico. Formulário de entrevista. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 3, 9. E por último, funcionário despreparado. 4 vezes 5, 20. 20 vezes... 20 vezes 5, 100. Ai, gente, me perdi na conta mais simples de todas, né? Pois bem, colocamos lá o grau de criticidade. Isso é porque eu já fiz a conta, já revisei aqui tudo, e mesmo assim fui traído pelo meu cérebro agora. Me fugiu a atenção aqui por um segundo. Enfim, tá aí, preenchido o nosso grau de criticidade.
Agora a gente vai classificar isso do que é prioridade para aquilo que é de menor prioridade, tá? E aí basta que a gente enumere do maior para o menor. Então, nosso grau de maior criticidade é o funcionário despreparado, como a gente já esperava, né? Ele somou 100 pontos, então ele é o primeiro. Depois, em segundo lugar, eu tenho meu PC travando, ele é o segundo. Em terceiro lugar, o problema da minha linha telefônica é o terceiro. E olha, só em último lugar ficou meu formulário de entrevista, é o quarto, ok? E aí, você precisa agora começar a atacar esses problemas. E como é que a gente vai atacar esses problemas? Nós precisamos ter um plano de ação para atacar esses problemas. E aí, pessoal, para não deixar vocês aqui na mão, vos apresento uma ferramentinha muito simples, muito rápida, muito fácil, chamada Meta Smart. Nós já falamos um pouco sobre ela no passado. Existem várias ferramentas para você fazer plano de ação, tá? Vocês têm uma muito legal que vocês já conhecem, que é o 5W2H, que vocês já dominam, porque já fizeram vários 5W2Hs. Inclusive, quando eu estava apresentando a vocês os 5W2Hs, eu também apresentei a ferramenta Smart, mas agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais a ferramenta Smart, mas vocês podem fazer como vocês quiserem, plano de ação com 5W2H, com ferramenta Smart e com outras tantas ferramentas que existem por aí, tá? É muito fácil, você encontra na internet, ferramentas muito simples de trabalhar. Eu gosto de trabalhar com essas duas ferramentas, tá? Eu gosto da Meta Smart e eu gosto do 5W2H, porque são ferramentas extremamente fáceis de trabalhar, extremamente visuais e que trazem muita clareza para qualquer pessoa, independente do nível de entendimento dessa pessoa, ok? Bom, deixa eu só ver se tá gravando aqui, como eu sempre quero ver. Tá, vamos lá. Vamos entender primeiro aqui, pessoal, antes de seguir, o que é a Meta Smart. A Meta Smart é uma ferramenta que ela se chama Smart porque é um acrônimo de específico, mensurável, alcançável, relevante e com prazo definido. Ou seja, cada uma dessas letras tem um significado. Elas estão em inglês, né? Mas aí eu já tive cuidado de colocar a tradução embaixo em português para vocês. E a gente vai avaliar cada uma das letras olhando para o nosso exemplo, beleza? E dessa forma, nós já vamos ter ao final mais ou menos um plano de ação, tá? O que a gente vai? A gente vai fazer um plano de ação para atacar qual causa aqui? Funcionário despreparado, beleza? Essa vai ser a nossa causa. Então vamos lá. Primeiro passo, específico, né? Que é o S lá, de specific. O objetivo SMART, ele tem que ser claro e objetivo no seu propósito. Isso é muito importante, galera. Porque isso vai impactar todo o processo da definição, acompanhamento e da geração de insights em cima desse objetivo, tá? Então, olha só, qual é o problema? Meu funcionário está despreparado. Qual é a solução? Treinamento. Tá errado. Tá errado. Porque treinamento não é um objetivo específico, ok? Eu preciso ter algo mais específico. E aí, embaixo eu coloco a solução correta. Ó, preparar melhor os funcionários para atendimentos mais ágeis e de qualidade. Ou seja, não é um simples treinamento, tem um objetivo. Eu preciso preparar os meus funcionários para atendimentos mais rápidos e de qualidade, ok? Beleza? Aí embaixo eu ainda especifiquei mais ainda. Coloquei lá, ó, vou fazer um treinamento na ferramenta de atendimento, né, no meu sistema. Eu vou fazer um treinamento em atendimento empático, certo? Porque é muito importante as ferramentas de atendimento empático. E eu vou fazer um treinamento sobre escuta ativa, que é para o meu funcionário conseguir captar do cliente aquilo que ele está dizendo nas entrelinhas e poder explorar melhor esse atendimento de uma maneira que o cliente sinta-se confortável para ir falando e não perceba que é uma entrevista. Então a gente desconstrói a ideia da entrevista. O formulário da entrevista vai aparecer na tela do meu funcionário, mas eu vou prepará-lo para que ele desconstrua essa ideia de entrevista e faça desse momento de atendimento
algo mais fluido, algo mais humanizado, deixando assim o cliente mais à vontade, fazendo com que o cliente não perceba que ele está passando por uma entrevista e ele vai ter uma sensação de, de conforto. Ao mesmo tempo, eu vou trazer agilidade para esse funcionário, porque eu vou treinar ele na ferramenta de atendimento para que ele possa fazer o preenchimento mais rápido, tá? E aumento a qualidade do atendimento. Mas, voltando aqui, especificidade. Ó, falar que o meu objetivo é fazer um treinamento, tá errado. Correto é preparar melhor os funcionários para atendimentos mais ágeis e de qualidade. Ou seja, eu estou deixando claro que é um treinamento, porém, qual que é o objetivo desse treinamento? O que, que eu quero com esse treinamento? Isso está ficando muito claro aí para o meu cliente. Ok? Próximo passo. O nosso objetivo, ele tem que ser mensurável, tá? Então, eu tenho que ter clareza, tá? É preciso que haja formas claras e assertivas de mensurar o resultado que se espera. Aí aqui eu coloquei um exemplo. A gente não consegue, não é possível estabelecer, por exemplo, a meta de dobrar os números de visitantes de uma loja se eu não tiver um dispositivo para medir quantas pessoas efetivamente visitam a loja. Então, não dá. Não fala assim, vamos dobrar o número de visitantes da loja. Mas quantos visitantes frequentam a loja diariamente? Eu não sei. E como é que eu vou saber se eu atingi ou não a meta? Não sei. Então não dá. Tem que estar claro isso. Eu preciso saber, ó, diariamente 50 visitantes visitam a loja. Beleza. Eu quero subir esse número para quanto? Para 100. Tá mensurável. Tá declarado ali qual é o número. Ok? E aí, no nosso caso, o número, vocês vão saber um pouquinho mais para frente. Mas aqui, o que eu coloquei como mensurável é o indicador de que durante o treinamento o funcionário vai ter condições de... O funcionário adquiriu condições de atender mais rápido e melhor. Então, primeiro, que o funcionário seja capaz de utilizar o sistema sem dificuldade. Então eu posso elaborar uma avaliaçãozinha para o funcionário. Eu posso fazer uma simulação, coloco o funcionário para fazer, e aí eu vou analisar quando ele chegar pro treinamento, antes do treinamento acontecer, eu dou essa provinha para ele fazer. Ele vai lá e faz um atendimento. E eu vou cronometrar, vou ver quanto tempo ele fez. Ao final do treinamento, ele vai de novo. E eu vou marcar de novo esse tempo. Aí eu vou ter parâmetro de comparação de quão isso melhorou. Quanto que a dificuldade do funcionário diminuiu. Que o funcionário conheça e saiba aplicar as ferramentas apresentadas. Então, no início, durante essa mesma simulação, eu vou avaliar como que o funcionário atende, vou ver que as ferramentas ele utiliza ali na conversa com o cliente para tirar as informações que a gente precisa. E depois, lá no final, quando eu fizer a segunda rodada, eu vou avaliar também se ele está utilizando as ferramentas que foram apresentadas para ele durante o treinamento. As ferramentas de escuta ativa, as ferramentas de conversa empática, de atenção plena. Então, eu vou verificar se o meu funcionário está desenvolvendo isso junto com o cliente, na hora ali da simulação. Depois, que o funcionário consiga enxergar como executar o que aprendeu no seu dia a dia. Então, eu vou ter um papo com o meu funcionário, eu vou pedir para ele fazer uma redação, escrever algo, e ele tem que me deixar claro como é que ele acha que pode aplicar tudo que ele aprendeu no treinamento no dia a dia. E aí eu vou ter outro parâmetro, ou seja, eu consigo mensurar a evolução desse funcionário durante o treinamento, ok? Próximo passo, tem que ser alcançável. Toda a meta tem que ser alcançável, porque do contrário, as pessoas vão desistir, porque ela vai achar que é impossível. Então, no nosso caso, não adianta eu falar assim, a gente vai ter que diminuir 80% o tempo de atendimento. Então, um atendimento que eu fazia em 10 minutos, agora eu vou ter que fazer em 2. E com qualidade, né? Eu quero aumentar e vou ter que aumentar 10 pontos na satisfação do cliente. Ou, eu não vou conseguir, é impossível. Vamos devagar. Então eu posso falar, ó, beleza, nossa meta para agora é diminuir 30% o tempo de atendimento, tá? Então se eu levava 10 minutos, a meta é que agora eu consiga fazer o mesmo atendimento em 7. E que ao final do atendimento, o meu cliente, na hora que ele for classificar a satisfação, ele aumente 2 pontos na classificação. Então, se a média de satisfação do meu cliente era nota 3, que agora ele dê nota 5
numa escala de 1 a 10? Que agora ele denota 5. Ok? Ó, de 3 para 5, tá fácil de chegar. Entendem? É mais fácil do que de 3 para 10. É um degrau muito alto, tá? Então, isso é importante, que a equipe tenha clareza de que é alcançável. A gente consegue, tá? Precisa ser relevante. As pessoas, elas precisam entender por que aquilo é importante, tá? E elas precisam tirar insights disso, elas precisam tirar novas ideias, elas precisam colaborar, elas precisam participar. Até porque ninguém melhor do que o meu funcionário que tá lá fazendo atendimento para saber qual é o problema e qual é a causa dele. É um engano achar que o gerente vai resolver o problema. O gerente não vai resolver o problema. Ele só vai conduzir. Ele só vai facilitar o processo. Mas ele não resolve o problema, tá? Os insights, eles virão dos funcionários, do cliente, de repente. Então, aqui eu coloquei 2 exemplos. Como é que a gente pode melhorar o atendimento e como que a gente pode atender em menos tempo? Que, na verdade, são os objetivos intrínsecos do nosso treinamento, né? E, por último, o tempo, tá? O tempo. Eu preciso mensurar em quanto tempo a minha meta tem que ser alcançada. Então, no nosso caso, a gente tem que alcançar a meta em 1 mês. Mas qual que é a meta em 1 mês? A meta em 1 mês é reduzir 30% do tempo do atendimento e aumentar em 2 pontos o grau de satisfação do nosso cliente. E a gente vai fazer isso através do quê? Através da conversa simpática, atenção plena. Eu já esqueci. Conversa simpática, atenção plena e o treinamento das ferramentas, do sistema, né? Melhoria do sistema. Vou gerar mais agilidade no preenchimento da entrevista. Ok? Então, galera, essa é a ferramenta. Deixa eu voltar aqui. Essa é a ferramenta Smart. Essa também, eu também apresentei para vocês aqui a matriz de priorização, tá? E eu ia deixar uma atividade para vocês hoje, mas eu vou deixar para passar para vocês a atividade na live, tá? Então, não perca a live, porque eu vou passar a atividade para vocês na live, beleza? Só lembrando aqui, a nossa live, dia 11, próxima quinta-feira, às 18h30, beleza? Avisa a mamãe, o papai, a vovó e a titia. Todo mundo sentado na frente da TV nesse dia aí pra gente fazer a nossa live. Todo mundo sentado na frente do computador, do tablet, do smartphone, do que você quiser e conseguir acessar a nossa live. Beleza? Então, 18h30, dia 11, a nossa live. Coloca aí nos comentários o que você achou da aula de hoje. Coloca aí nos comentários como você acha que pode aplicar essa ferramenta. Começa a observar aí sua volta, porque nós vamos fazer uma live mega legal e aí vamos aplicar o nosso exercício sobre as ferramentas que nós estamos trabalhando até aqui. Beleza? Então, espero vocês na live, tá? Dá um like aí, indica pros camaradas o videozinho, indica pro seu chefe que tem problema lá de identificar problemas, né? Não consegue pensar em soluções. Tenho certeza que o seu chefe tá cheio de problemas agora, porque estamos nesse momento de isolamento e não sabíamos até pouco tempo atrás como lidar com isso, tá? Mas tá aí a dica, tá dada, aula finalizada. Um abraço para vocês e até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau!